Olá, boa tarde. Estamos aqui então para darmos continuidade às nossas aulas de história, história geral agora. Vamos falar sobre Grécia. Grécia, também conhecida como Hélade. Por que Hélade? Hélade, então, dando origem à palavra helenos. Então, se você ver o termo grego ou heleno, é o mesmo significado. É equivalente a português, lusitano, ou japonês e nipônico. Ok. Onde ficaria a Grécia? A Grécia seria então um país no sudeste da Europa, na conexão então com a Europa e a Ásia. Seria então, digamos assim, uma região de transição, daí então ser um grande fator de influência do mundo ocidental. A Grécia seria então o berço da civilização ocidental. Daí então chamamos ela também, a história dela, de história clássica. Ela vai influenciar Roma e Roma, por sua vez, influencia a Europa e o mundo ocidental como nós o conhecemos. Vamos entender por partes. A Grécia em si não é um território muito vasto. É um país pequeno, montanhoso, rochoso e formado também por muitas ilhas, milhares de ilhas até, com destaque para a ilha de Creta. Lembrando, é na ilha de Creta que existiu então a civilização minoica. A civilização minoica que era uma espécie de, vulgarmente falando, elo perdido entre o mundo egípcio e fenício com os gregos. Há então certos elementos que se misturam, como a questão da criação de bois, o culto à questão da criação do boi, como os egípcios assim o faziam, um povo muito voltado para o mar. O grego em si é um povo muito voltado para o mar. Tanto é que eu tenho três subdivisões no território grego, na formação do território grego. Eu tenho a Grécia insular, que seria a formação das ilhas, e ela foi colonizada do litoral para o interior. Daí então eu tenho a segunda sequência, a Grécia peninsular, que são as entranças de braços de terra do território grego sobre o oceano, e eu tenho a Grécia continental, mais para o interior do país, mais adentrando o continente europeu. Ok. Quando então há esse povoamento dos primeiros seres humanos gregos, digamos assim, helenos, naquela região das ilhas para a região litorânea, das ilhas do insular para o peninsular, eu vou ter então um povoamento dessa faixa litorânea com atividades agrícolas de subsistência em terras não muito férteis, montanhosas, e vai chegar um determinado momento que vai haver falta de terra para a subsistência de algumas famílias da região. De forma então que vai haver uma necessidade de uma primeira diáspora. O que é diáspora? Uma dispersão de alguns colonos gregos para outras regiões em busca de mais terras para suprir aquele crescimento, né? Aquele crescimento populacional. A primeira diáspora, então, seria uma migração de algumas famílias da região peninsular, litorânea, para a região continental, para o interior, então, do território grego. E vai ter um segundo momento, então, de que também esse território do interior não vai ser suficiente, vai haver conflitos entre também famílias e clãs disputando esse território, vai haver então a necessidade da segunda diáspora, a segunda dispersão de colonos gregos para então já fora do território grego. Vai ter uma onda que vai migratória para o leste, que seria hoje na região da Turquia, naquele tempo conhecido como Ásia Menor, formando então o que? Cidades como Éfeso, Colossos, Galácia, Tessalônica. Daí uma forma que vai ter uma outra leva que vai para o oeste, para que seria então o extremo sul da Península Itálica, para que seria hoje a ilha da Sicília, né? Que naquele tempo os gregos batizaram de Magna Grécia, uma grande Grécia insular, uma ilha, que iria então a partir daí ser o pontapé inicial, o trampolim de adentramento da cultura grega, nos primeiros colonos gregos, no sul da Península Itálica, e futuramente se misturando com povos nativos daquela região, etruscos, latinos, sabinos, iriam formar mais tarde o que nós conhecemos como Roma. Veremos então em outro momento isso daí. Tá, aquela questão, quem eram os povos, as etnias que formaram os gregos? Eram basicamente dois povos, os jônios e os dóricos. Os jônios, mais voltados para o artesanato, para a arte, para o comércio, para a navegação, mais concentrados na faixa litorânea. São deles a responsabilidade pelo surgimento de cidades voltadas para o comércio e para a cultura, para a arte, como Atenas, como Corinto. Já os dóricos são mais voltados para a guerra, para o esforço físico, para o condicionamento militar. Até a palavra dórico pode ter uma certa semelhança com a palavra dor,
de condicionamento físico, treinamento militar deles, então surge Esparta, os famosos espartanos, um povo voltado para a guerra. Em outro momento veremos mais detalhes da diferença entre Atenas e Esparta, as duas principais cidades-estado da Grécia. Muito bem, só entendendo por que o termo grego, por que heleno pode ser chamado de grego. Grego, na verdade, está ligado à palavra agregação ou agregado. Os gregos, na verdade, tiveram sua formação inicial numa sociedade mais de subsistência de pequenas famílias agrícolas, assentamentos de famílias agrícolas. Esses clãs familiares, num segundo momento, vão formar os genos, conjunto de famílias que se uniam para sobreviver nessa sociedade agropastoril. Vai chegar um terceiro momento que esses genos vão formar conglomerados de genos e formar as fratrias. Fratrias, então, que seria, entre aspas, vulgarmente comparando, uma cooperativa de genos, já aqui com um comércio mais desenvolvido, de troca de mercadorias, de escambo, desenvolvendo as primeiras tentativas de um comércio mais bem elaborado no território grego. Daqui então as fratrias vão se desenvolver em tribos já então organizadas militarmente, organizadas comercialmente, organizadas então, voltadas inclusive para o surgimento da propriedade privada. É uma característica muito forte entre os gregos, que os diferencia bastante dos egípcios, dos mesopotâmicos ou dos persas, a propriedade privada sobre a terra. Isso que leva inclusive a impulsionar a primeira e a segunda diáspora em busca de novas colônias. Mas, enfim, as tribos evoluem então para uma estrutura mais urbanizada, formando vilas. E as vilas, sabemos que toda vila algum dia pode evoluir para cidade. Última etapa, cidade. Cidade em grego, polis, a famosa polis grega. O que seria a polis grega, ou cidade-estado? Seria então uma formação urbana, uma concentração urbana. Ela vai ter uma zona rural em torno dela de influência, mas é uma concentração urbana que é independente de outras cidades vizinhas. A Grécia, na verdade, é digamos, de passagem, uma colcha de retalhos, formada por várias cidades independentes entre si. Fazem comércio, fazem relações de trocas culturais. No tempo das Olimpíadas, dos Jogos da Antiguidade, eles tinham também esse intercâmbio, cultural, mas cada cidade-estado, cada polis tinha sua característica própria. Um padroeiro, um deus próprio protetor, uma moeda própria, um conjunto de leis próprio, um comércio próprio, um artesanato, uma arte própria e um sistema de defesa próprio também. Enfim, isso então é a principal característica da Grécia, que diferencia da civilização oriental, do modo de produção asiático, como podemos dizer, que seria então Egito, Pérsia e Mesopotâmia, que eram mais voltadas para a coletividade da terra nas mãos do Estado. E detalhe, no modo de produção asiático, nesses três que eu já acabei de citar, os escravos eram pertencentes ao Estado e eles eram relativamente minoria em relação aos trabalhadores livres, porque era um escravo mais de manutenção pertencente ao Estado. Já na Grécia Antiga, o escravo é um prisioneiro de guerra, como outros povos também o era, mas o escravo não pertencia ao Estado. O escravo pertencia a um senhor, a um proprietário privado, à iniciativa privada, assim como a terra também pertence à iniciativa privada. Dessa forma, então, temos essas características básicas do modo de produção clássico, grego, diferenciando no modo de produção asiático, egípcio, persa e mesopotâmico. Na próxima aula, a gente dá continuidade a isso aí.